sua casa algo muito precioso, um entendimento que vai revolucionar a sua casa, principalmente a sua casa. Amém? Eu quero ler com você Mateus 13, versículo 53 em diante. Mateus 13, versículo 53 em diante. Coloca na revista e atualizada, por favor. Mateus 13, a partir do verso 53, na revista e atualizada. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. Chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Irmão, eu quero compartilhar com você nessa noite sobre a importância do ambiente espiritual. O ambiente espiritual. Muitas pessoas, às vezes, ignoram esse processo do ambiente. E por ignorar, muitas vezes, podem não cultivar um ambiente espiritual positivo. Eu quero dizer para você, quantos aqui já tiveram a experiência de chegar na casa de alguém e sentir um ambiente pesado? Quantos já tiveram essa experiência? Levante a mão, você. Olha, muita gente. O ambiente espiritual. E aqui, nós tivemos aqui essa leitura que fala sobre um ambiente espiritual negativo. Olha bem, Jesus não realizou naquele lugar muitos milagres. Por quê? Porque o ambiente espiritual era um ambiente de incredulidade. Deixa eu falar com você uma coisa. Jesus é o Senhor dos senhores. Ele criou todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Você não acha estranho que a Bíblia declare que ele não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade dele? Você não acha estranho? Hã? Ele tem todo o poder. Mas o ambiente espiritual bloqueou a ação daquele poder. Está entendendo, querido? Por que muitas vezes as pessoas elas não vivem milagres de Deus? Por que muitas pessoas não vivem um ambiente de paz, de tranquilidade? Meu irmão, o ambiente da sua casa ele precisa ser um ambiente espiritual positivo. Mas só que, se você não cultivar esse ambiente positivamente, ele vai ser um ambiente negativo. Imagine, o que cria um ambiente negativo? Nós já vimos aqui a incredulidade. Você está querendo experimentar o poder de Deus,
sem afirmar a fé, sem ativar a fé, sem colocar isso diante de Deus, sem pronunciar palavras de fé. Quantas vezes, querido, você está criando um ambiente negativo na sua casa? Como? Através de murmuração, através de mentiras, através de brigas, de contendas. Se você tem um ambiente da sua casa, um ambiente de gritaria, um ambiente de acusação, um ambiente de, você ficar um contra o outro, um ambiente de contenda, um ambiente onde você murmura, onde você reclama. Você acha que esse ambiente ele vai ser um ambiente positivo ou negativo? Negativo. Meu irmão, pensa bem. Você quer viver um ambiente positivo. Quantos querem viver um ambiente positivo? Todos. Mas olha a contradição. Você quer viver um ambiente positivo, mas não cultiva. Porque é normal, né? A gente ficar com raiva, é normal, a gente reclamar é normal, a gente murmurar é normal. Normal para quê? Normal para você ter um ambiente espiritual negativo. Não. Se você quer alcançar algo na sua vida, você precisa trabalhar por isso. Trabalhe por isso. Como que você vai trabalhar por isso? Primeiro que você vai tirar da sua vida, da sua casa, todo esse contexto negativo. Você precisa trabalhar por isso. Ao invés de você ficar dando lugar à carne, você vai trabalhar por um ambiente onde o Senhor se manifeste. Ao invés de você ficar alimentando reações, você vai começar a trabalhar ações. O que você quer para o ambiente da sua casa? Irmão, o ambiente da minha casa é um ambiente tão gostoso, tão positivo, tão suave. Já tiveram pessoas que falaram comigo assim, pastor, eu vou tirar férias, eu posso ficar uns dias aqui na sua casa? Aqui sua casa é tão gostosa, um ambiente de tanta paz, de tanta alegria, de tanta bênção. Posso ficar uns dias aqui na sua casa? Meu irmão, o ambiente que você trabalha. Agora, pensa bem, quantas pessoas que dizem assim, vou ter que ir embora para casa. Nossa, é tão difícil ir para casa. Queria fazer hora extra. Você já conheceu pessoas que não querem ir para casa? Já conheceu, sim ou não? Sim. Por quê? O ambiente da casa não está um ambiente positivo. Se você quer um ambiente positivo na sua casa, ao invés de acusação, coloque oração. Ao invés de exposição, coloque proteção. Ao invés de você ficar com reclamação, coloque louvor. Irmão, o ambiente vai ser fruto daquilo que você produzir para ele.
Ah, mas aconteceu uma situação comigo, você não sabe o que eu tenho vivido, meu irmão. Eu sei que você pode estar vivendo lutas. Eu sei que você pode estar vivendo dificuldades. Eu sei, todos nós podemos viver, querido. Teve um período da minha vida que eu passei uma luta tão grande que nós comíamos macarrão no almoço e macarrão na janta. No outro dia, para variar, a gente comia macarrão no almoço e macarrão na janta. Mas nunca houve murmuração. Nunca houve reclamação. Nunca houve. Querido, porque é o ambiente que você cultiva. Se você entende isso, você vai trabalhar ações de graça. Olha, se você está comendo macarrão, né? Olha que macarrão é um prato que eu não gosto muito. Mas se você está comendo macarrão, olha bem, você está comendo. Percebe? Você está comendo. Tem pessoas que têm nada para comer. Eu lembro de um pastor que ele foi fazer um trabalho missionário na África. E ele chegou lá, a única comida que eles tinham, a única refeição que eles tinham, era uma refeição durante o dia todo. Uma refeição. A refeição era o quê? Grude. Sabe o que é grude? Farinha com água e sal. Mexe aquilo, mexe aquilo, mexe aquilo, mexe aquilo, até aquilo virar um grude. É uma cola aquele negócio. Um bis. Ó, era a única refeição que eles tinham para o dia inteiro. Era um grude. E ele falou assim, no primeiro dia, ele pensou assim, vou pôr só um tiquinho desse grude. No segundo dia, a fome apertou, ele falou, vou pôr um pouquinho mais do grude. Irmão, está entendendo? Você está comendo macarrão, tá melhor que muita gente no mundo. E eu tenho certeza que você não está comendo macarrão todo dia. Eu sei que Deus está te abençoando, eu sei que Deus está provendo a sua vida. Você tem mais que macarrão para comer, eu tenho certeza disso. E se você estiver comendo só macarrão todo dia, nos procure, nós queremos cooperar com você. Irmão, nós queremos somar uns com os outros. Não é papo, não é conversa, não. Nós queremos dividir a sua luta. O ambiente espiritual negativo, ele vai muitas vezes ser trabalhado também através de alianças malignas. Olha, querido, nós temos na nossa história do Brasil um histórico de muitas práticas com entidades malignas. Muitos de nós já participaram de reuniões espíritas, de candomblé, de macumba, de não sei o quê. E isso está na história do Brasil. Né? E muita gente não sabe a consequência de você participar desse tipo de aliança. A pessoa às vezes, eu vou no benzedor, vou ali, né?
fulano vai fazer uma reza brava, um passe, não sei o quê, e a pessoa ela vai se colocando nessa situação de pactuar com demônios. E aí, de repente, a vida da pessoa está toda travada, a vida da pessoa está cheia de amarras, cheia de depressão, opressão, cheia. Olha, eu tive uma experiência há muitos anos atrás, uma vizinha nossa, nós morávamos ainda lá no Diamante, uma vizinha nossa comprou um barracão lá, perto da nossa casa, e ela mudou para lá. No mês que ela mudou para a casa que ela tinha comprado, o marido ficou desempregado e ela ficou desempregada. No mesmo mês, assim que eles mudaram, perderam o emprego. Aí uma vizinha nossa me perguntou assim: ó, Denilson, fulano de tal mudou para aqui recentemente e eles estão passando dificuldade. Tem como você arrumar uma cesta básica para eles? Uai, tem sim. Né? Vamos olhar lá e vamos trazer uma cesta básica. E eu chamei a minha irmã, a Denília. Olha, vamos lá fazer a visita junto comigo? E ela, vamos. Nós fomos. Irmão, olha aqui, para mim era só uma visita de alguém que estava com dificuldade financeira. Quando nós chegamos lá, e eu assim, desligado. Fui lá para levar uma cesta básica. Tranquilo, desligadão. Aí que eu cheguei lá, levei a cesta, entreguei, começamos a conversar. O Espírito Santo falou assim comigo: olha, eles estão nessa situação porque tem um demônio amarrando as finanças dele. É um espírito de miséria que estava na casa, que dominava os donos anteriores da casa. Os donos mudaram, mas o demônio ficou. Querido, olha que coisa séria, é um ambiente espiritual. E aí eu fui ligar, porque eu conhecia os donos anteriores. Irmão, olha bem, os donos anteriores. O marido era gerente na Rede Minas. E na época ele tinha uma empresa, além de ser gerente lá na Rede Minas é aquela rede de televisão, né? Além dele ser gerente na Rede Minas, ele tinha uma empresa na época que vendia antena parabólica. Irmão, na época, antena parabólica era... Quase toda casa tinha uma antena parabólica. Pensa bem, o cara era gerente na Rede Minas, tinha uma empresa que vendia antena parabólica. Val conheceu ele, né, Val? E ele não tinha nada. Não tinha nada. Já pensou nisso? Trabalhava igual louco, e não tinha nada. Nadava contra a maré. Meu irmão, quando você pactua com demônios, quando você pactua com coisas das trevas, você está fazendo algo muito grave. Você precisa saber disso para que você possa quebrar essas alianças. Ah, Denilson, eu não sabia e por causa disso realmente eu participei há um tempo atrás, eu não sabia que era dessa maneira. Meu irmão, você precisa quebrar essas alianças. Você precisa chegar diante de Deus e falar: Deus, eu não quero mais nenhum pacto maligno, eu não quero mais nada que seja do demônio sobre a minha vida. Meu irmão, muitas pessoas, por não saberem dessas situações,
foram consagrados em centro espírita. Foram marcados, E a consequência disso é muito forte. Muito forte. Muitas vezes você não sabe por que a sua casa não avança, por que seus projetos não avançam, por que seus sonhos não acontecem. Ambiente espiritual. Meu irmão, se você viver uma experiência como essa, você precisa se descontaminar. Você precisa chegar diante de Deus e falar: Deus, eu preciso da intervenção do Senhor na minha vida, eu preciso da ajuda do Senhor, eu preciso do governo do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus projetos, eu preciso que o Senhor intervenha e quebre todo o laço com as trevas. Irmão, não brinque com estas coisas. Não brinque com estas coisas. Isso é muito sério. O ambiente espiritual, ele também é processado através dos seus pensamentos. Irmão, e como que é sério a questão dos pensamentos, né? Tem um ditado que fala que a mente vazia é oficina do diabo. Irmão, ocupe os seus pensamentos, mas ocupe com bons pensamentos, né? Imagine você, né? Quantas pessoas hoje estão vivendo sobre o domínio do medo? Já pensou nisso? Pessoas que têm medo de tudo, têm medo do futuro, têm medo do que possa acontecer e vão enchendo a mente delas com pensamentos de medo. Então, uma vez eu atendi uma moça, ela estava dominada pelo medo. Olha, eu vou falar com você uma coisa. Olha como que é sério você trazer para dentro de você alimentos negativos. Quando eu comecei a atender essa moça, ela estava com pânico, uma crise muito grave de pânico. Conversando com ela, eu percebi que uma das práticas que ela tinha era de ler o jornal Super. Querido, olha como que é sério. Ela se alimentava de tragédia o tempo inteiro, porque ler jornal Super é o quê? Tragédia. Se você torcer o jornal, cai sangue. Na época tinha o jornal, né? Eu nem sei se... Acho que não tem mais jornal, né? Ainda tem o jornal Super? Você vê que o sangue ainda impera, né? O povo ainda gosta de tragédia, né? Sim! Meu irmão, olha, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você lê, cuidado com aquilo que você está alimentando a sua mente. Você fica aí pensando em tragédia o tempo inteiro, pensando, né? Olha, hoje se você vê um jornal, né? Precisa de um jornal Super, né? Se você ligar a televisão para ver um jornal, você vai ver o quê? Só tragédia. Só tragédia. A casa que desabou,
fulano que morreu com não sei quantas facadas. Exatamente. Só tragédia. Meu irmão, se você está enchendo a sua vida de tragédia, depois você vai lidar com o quê? Com medo, com pânico, com pavor, com angústia, com todas essas coisas que são consequências. Como que você vai viver um ambiente espiritual positivo enchendo a sua vida dessas coisas? Escolha melhor a sua alimentação espiritual. Escolha melhor o tipo de programação que você vai acessar. Meu irmão, antigamente eu via filme de terror. Via, antigamente, muito antigamente. Depois eu percebi, sabe o quê? Eu percebi que aquilo ali não trazia nenhum benefício para mim. Só trazia opressão. Imagine, você está ali vendo um filme de terror ali. O último filme de terror que eu vi, teve uma cena do filme tão forte, tão forte. Eu dei um grito tão forte, tão apavorante, com tanta tensão, que eu desliguei a televisão imediatamente. Eu nunca mais vejo filme de terror. Para que isso, querido? Para que isso? Isso aí é querer se torturar. Não tem necessidade de você trazer para a sua alma, para a sua mente, para o seu coração, coisas tão terríveis, tão destrutíveis. Irmão, agora, tem gente que quer viver esse ambiente espiritual positivo, mas ele está trabalhando para um ambiente espiritual negativo. Tem como você receber algo positivo se você está alimentando o negativo? Não tem. Não tem, querido. Se você quer um ambiente, né, que te encoraje, que te dê energia, que te alegre, que construa isso. Agora, né? Tem pessoa que quer ter o maior prazer de chegar em casa, mas quando chega em casa já começa a reclamar das coisas. Vai, olha, está tudo desorganizado, mexeram aqui, fizeram não sei o quê. Irmão, seja você a pessoa que vai trazer esse ambiente positivo. Seja você que vai trazer declarações positivas, que vai trazer um ambiente de louvor, de gratidão, um ambiente, né, de exaltação a Deus. Seja você que vai profetizar na sua casa. A hora que você chegar na sua casa, olha, há muitos anos atrás, quando nós mudamos aqui para o Milionários, na nossa rua, em frente à nossa casa, tinha um ponto de droga. Ficava ali 15, 20 jovens usando droga dia e noite. E eu comecei a profetizar. Senhor, eu declaro que a minha rua será uma rua de paz, um ambiente de tranquilidade, um ambiente de alegria. Comecei a profetizar. Irmão,
Em vez de eu ficar reclamando que aquela rua ali era difícil, muitas vezes a Andréia estava chegando em casa, me ligava e falou assim, amor, você pode me esperar no portão? Era tenso. Às vezes a gente tinha que pedir licença para abrir o portão para entrar para dentro de casa. As pessoas ficavam sentadas lá no portão usando droga. Irmão, eu fui colocando aquilo em oração diante de Deus e colocando aquilo e profetizando e declarando. Quando eu chegava na caixa d'água, eu já estendia a mão e ia orando e descia orando e abençoando aquele bairro, abençoando aquele quarteirão e abençoando e declarando que ali seria um lugar de paz, um lugar de bênção, um lugar de tranquilidade. Olha, acabou. Acabou. Qualquer horário que você chegar lá na nossa rua agora, não tem mais aquele ambiente de droga, de bagunça, de confusão. Não tem. Por quê? Porque você gera um ambiente. Você gera um ambiente. Se você é alguém que está comprometido em ter um ambiente espiritual positivo, você gera o ambiente. Agora, você não vai gerar um ambiente positivo reclamando, murmurando, xingando, né? Meu irmão, tem lugar que você vai, a prática das pessoas é tão grande de briga, de confusão, de discussão, de intriga, de fofoca, de mentira, é tão comum aquilo. Você chega num lugar, você já se sente assim, meu Deus, que ambiente é esse? Porque, ó, se você está envolvendo o ambiente da sua casa com raiva, com ira, com mentira, com fofoca, com, né, discussão, com... Lógico, vai ficar um ambiente pesado. Agora, se você faz o ambiente da sua casa ser um ambiente leve, né? Ainda quando você erra, porque acontece, né? Às vezes você esquece de fazer alguma coisa, você né, fala de um jeito assim meio torto. Ainda quando você erra, você lembra, opa, peraí, vamos consertar isso aqui, vamos trazer paz. Eu lembro de uma canção do Marcos Witt. Os meninos gostavam, eu ia levá-los para a escola e ia ouvindo Marcos Witt. Era uma fitinha cassete, né? Colocava lá e tinha uma canção dele que falava assim, paz, paz, quando ser paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por sempre todo mi ser. Maravilhoso aqui, né? Hã? Versos sonda de amor celestial. Paz. Oh, meu irmão, que coisa boa é você ter paz, né? Hã? Coisa boa você ter paz, você tratar bem o seu cônjuge, você ser tratado bem, você ser alguém que incentiva a pessoa que está do seu lado, você ser alguém que soma, alguém que está disposto, que está ali, fala, querido, ó, nós estamos juntos, vamos desbravar, vamos romper, vamos crescer, vamos avançar, vamos, né? Seja alguém positivo. Tem gente que você compartilha um projeto que ela fala, será? Ela já começa a pôr o negativo, ela nem ouviu direito o projeto.
Ah, não sei não. Esse trem eu acho que não dá certo, não. Já puxa para o negativo. A Bíblia diz o quê? Tudo é possível ao que crê. O que é possível? Tudo. Irmão, o ambiente espiritual da sua casa é um ambiente que precisa ser gerado, é um ambiente que precisa ser trabalhado, é um ambiente que precisa ser investido. Você precisa investir nesse ambiente. Agora, se você é resmungão, reclamão, está ali, né? Tudo reclama, tudo, nada está bom. Já viu pessoa assim? Que nada está bom? Nada está bom. Né? Fez uma comida deliciosa. Ou mais ou menos. Olha, vê se isso é elogio. A comida está ótima. Ficou mais ou menos. Né? Já comi melhores. Irmão, nada está bom. Nada. Se você está com esse perfil, você precisa mudar, querido, porque você está gerando um ambiente espiritual negativo na sua vida, na sua casa. E olha, se você gera um ambiente espiritual negativo, você vai atrair aquilo que é negativo. Aquilo que é ruim vai chegar até você. Pensa bem que tipo de ambiente você quer ter na sua história. Olha aí. Agora eu quero ler com você 1 Samuel, capítulo 19, versículo 23. 1 Samuel 19, versículo 23. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Olha aqui, querido. Ele foi para a casa dos profetas. Aqui ele está falando de Saul. Saul na casa dos profetas. E eu vou falar com você uma coisa interessante. Olha o que é ambiente espiritual positivo. A casa dos profetas era um ambiente de consagração a Deus. Era um ambiente de oração. Era um ambiente onde eles se reuniam para buscar a Deus. Era um ambiente de fé. Olha a diferença do ambiente que Jesus encontrou, que era um ambiente de incredulidade, um ambiente hostil, um ambiente de pessoas que não entendiam e que começavam a escandalizar-se dele. E agora, olha esse ambiente aqui, que é um ambiente da casa dos profetas. Ele foi para a casa dos profetas, Saul. Irmão, Saul não era um exemplo de espiritualidade. Ele não era um exemplo de um coração entregue a Deus. Não era um exemplo de pessoa compromissada com o reino de Deus. Mas ele foi para a casa dos profetas em Ramá e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele e caminhando profetizava. Ambiente. Não me recordo se é esse contexto ali, não. Mas, quando ele chega ali na casa dos profetas, querido, ele é tomado pelo ambiente. Ele é tomado pelo Espírito de Deus que estava no ambiente. Ele é tomado pela profecia. Ele começa a profetizar. Ele começa a manifestar o Espírito de Deus.
Meu irmão, já pensou a sua casa ser esse ambiente tomado por Deus? A sua casa ser esse ambiente onde as pessoas chegam e elas querem falar de Deus, elas querem orar, elas querem viver as coisas de Deus. Por quê? Porque elas estão tomadas pelo ambiente. Agora, meu irmão, como que nós vamos fazer a nossa casa ter esse ambiente se você não separar tempo para consagrar a Deus na sua casa? Se você não separar tempo para buscar a Deus, se você não separar tempo para ler a palavra de Deus, para estar enchendo seu coração de coisas da palavra, de coisas do Espírito Santo, para você ser uma pessoa tomada pelas coisas de Deus, cheia das coisas de Deus, para você anunciar as verdades de Deus sobre a sua casa, profetizar as verdades de Deus sobre a sua casa, você trazer um ambiente de louvor sobre a sua casa. Ambiente de louvor nem significa que você vai estar cantando o dia inteiro. Mas não vai haver murmuração. Não vai haver reclamação. Vai haver ações de graças. Sempre na minha oração eu falo com Deus, Deus, eu agradeço ao Senhor por tudo de bom que o Senhor faz na nossa vida. Irmão, Deus faz tanta coisa boa por nós, tanta coisa boa, tanta coisa boa. A gente é permeado de bondade de Deus. O tempo inteiro nós somos cercados pela bondade de Deus. O primeiro carro nosso foi um Fusca, né? Era um Fusca verde. E a gente, todos os dias que a gente saía de Fusca, a gente agradecia. Obrigado, Senhor, por essa bênção chamada Fusca. Era muito engraçado, porque parecia, quando eu saía do Fusca, parecia o Senhor incrível. Já viu o carrinho do Senhor incrível? Que ele sai de dentro do carro assim. Parece que ele é maior que o carro era. Ninguém podia sentar atrás de mim no Fusca, porque não tinha espaço, o banco tinha que ficar lá atrás, porque senão não cabia, não dava para dirigir. Mas era, meu irmão, uma alegria muito grande que a gente tinha de ter o Fusca, né? Nós tivemos o nosso primeiro carro no primeiro ano do nosso casamento. Era uma coisa que a gente nem sonhava em ter, né? Na época, há quase 30 anos atrás, não, quase 31 anos atrás, né? Ter carro era uma coisa muito incomum, não era uma coisa normal, né? Hoje, né, a pessoa já nem quer Fusca, né? Até despreza o Fusquinha aí, né, os carrinhos pequenininhos. Mas olha, querido, Deus nos abençoou que a gente teve o nosso primeiro carro no primeiro ano do nosso casamento. Pô, era uma alegria. A gente sempre agradecia a Deus. Mesmo quando ele deixava a gente na mão, muitas vezes a gente tinha que voltar para casa no reboque. O Fusca quebrava, né? Mas, querido, sempre havia gratidão. Sempre, sempre. Sempre a gente estava agradecendo. E a gente também profetizava. Né? E um dia eu vi um Monza. Na época, né, o Monza era um carro
espetacular, né? É. E eu comecei a profetizar que o meu Fusca ia virar Monza. Senhor, eu declaro, esse Fusca vai amadurecer. Ele está verde, mas ele vai amadurecer. E ele vai virar Monza. É, querido. Olha, você acredita que o meu Fusca virou Monza? É, ué. Meu irmão, é porque você precisa entender. O ambiente espiritual, você investe nele. Ao invés de reclamar, profetiza. Ao invés de murmurar, agradeça. Deus vai com você nessa peleja. Deus vai te abençoar. Ele vai te prosperar. Ele vai te dar um ambiente de paz, de tranquilidade. Quanto mais você abrir a sua boca e declarar, Deus, olha, eu declaro, né, a minha casa sendo tomada pela bênção do Senhor, pelos anjos do Senhor. Eu declaro esse ambiente um ambiente de, né, manifestação do Senhor. Eu declaro esse ambiente sendo um ambiente de paz. Abra a sua boca e declare, querido. Abençoe seus filhos. Né? Senhor, declaro que o meu filho será, né, um gigante nessa terra. Ficou certinho, ficou? Os gigantes voltaram para a terra, né? Meu irmão, ao invés de você ficar aí reclamando do seu filho, falando mal do seu filho, né, murmurando do seu filho, abra a sua boca, comece a declarar seu filho, né, uma bênção. Comece a declarar, Senhor, olha, eu creio que o Senhor vai levantar meu filho nessa geração, como uma pessoa preciosa nessa geração, como alguém que vai surpreender essa geração. Eu abençoo meu filho, eu declaro, Senhor, meu filho vai prosperar, ele vai ser alguém comprometido com o teu reino, ele vai ser alguém que vai ser cheio do Espírito Santo, ele vai ser alguém que vai ter inteligência espiritual, ele vai ser alguém que vai avançar na vida, vai ser alguém que vai me dar muitas alegrias. Olha, quando você ora e você declara e você abençoa e você profetiza, você está gerando um ambiente espiritual. Ao invés de reclamar, ore, abençoe, profetize. Abra sua boca, anuncie as verdades de Deus. Senhor, tua palavra diz que até 1000 gerações daqueles que te temem e te amam serão abençoadas. Quantas gerações? 1000. Quantas orações você pode fazer pelas suas gerações? Dizendo, olha, Senhor, a tua palavra declara, né? O Senhor abençoa a posteridade. O Senhor é um Deus que se importa com a minha posteridade. O Senhor é um Deus que se importa com as gerações que vêm depois de mim. As gerações que vêm depois de mim, elas estão no cuidado do Senhor. Agora, quantas pessoas, ao invés de criar um ambiente positivo, fica reclamando, murmurando, fica lamuriando. Ah, por quê? Eu não sabia que eu ia ter tanta decepção na minha vida. Eu não sabia que a vida era tão difícil. Eu não sabia. Ah, meu irmão. Pastor Júnior pregou outro dia aqui, não foi, pastor? Meu irmão, a vida é difícil, mas continue a nadar. Continue a nadar. O Rafa gostou daquela parte. Continue a nadar.
Eu acho que o Rafa me fez ver o Nemo pelo menos umas 20 vezes. Procurando Nemo. Onde ele está? Eu falo baleiês. Meu irmão, me fez ver o Nemo umas 20 vezes na vida. Continue a nadar, né, gente? Para não, querido. Olha, ao invés de você reclamar, determine, Deus, eu creio no teu poder, eu creio na intervenção do Senhor, eu creio na ação do Senhor, eu creio que o Senhor vai abençoar, eu creio que o Senhor vai mudar minha sorte, eu creio que o Senhor vai intervir na minha casa, eu creio que o Senhor vai fazer um milagre na minha vida, eu creio que o Senhor vai restaurar, eu creio que o Senhor vai manifestar o teu poder, eu creio. Meu irmão, se você crê, né, você vai abrir a sua boca e vai declarar. E olha, é tão legal quando você vê a importância dessa declaração da oração. Olha, quero ler com você aqui Atos 10, a partir do verso 1. Atos 10, a partir do verso 1. É a história de Cornélio, né? A Bíblia diz assim, olha, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Querido, olha como Cornélio era um cara que trabalhou o ambiente espiritual da casa dele. Olha aqui, a Bíblia diz que ele era homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo. E continuamente ele orava a Deus. Ambiente espiritual. Ele criou um ambiente espiritual positivo na casa dele. E ele, orando a Deus, continuamente, continua. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Meu Pai amado, olha que ambiente espiritual maravilhoso. Hã? A Bíblia diz que o ambiente espiritual da casa dele era tão positivo, ele era temente a Deus, ele orava continuamente, ele dava esmola às pessoas necessitadas. O ambiente espiritual da casa dele era tão positivo que o anjo do Senhor se manifestou, apareceu a Cornélio e falou com ele, falou assim, olha, as tuas orações e as tuas esmolas subiram como memória diante de Deus. Um ambiente que propicia a manifestação de Deus. Um ambiente com atitudes positivas, um ambiente com atitudes que atraem a presença de Deus. O anjo falou com ele, olha, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Meu Pai amado,
coisa linda, querido. E olha, ele não era uma pessoa que já tinha conhecimento de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Mas ele já tinha o hábito de cultivar um ambiente positivo na vida e na casa dele. Continua. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Agora aqui, olha que coisa tremenda. Cornélio orando lá, Pedro orando cá. Na hora sexta, a Bíblia diz que Pedro subiu ao eirado da casa para orar. Gerando o quê? Ambiente positivo. Meu irmão, ele foi orar. Ele não foi reclamar, não foi murmurar, não foi lamuriar, não foi falar que a vida dele estava difícil. Não, ele foi orar. Ele foi criar um ambiente espiritual positivo. A fim de orar. Continua. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Olha que coisa tremenda. Meu irmão, Pedro estava lá orando e teve uma experiência espiritual. E teve um êxtase. Eu não vou ler o texto todo, depois você pode continuar a leitura. Você vai ver que ele viu um lençol que descia do céu e Deus falou com ele ali e falou para ele ir até a casa de Cornélio. Ele foi com os enviados até a casa de Cornélio. Deus se manifestou ali e encheu todas aquelas pessoas do Espírito Santo. Meu irmão, quantas experiências que Deus quer trazer para a sua casa. Quantas manifestações Deus quer trazer para a sua casa. Quantos anjos estão esperando um ambiente positivo para serem enviados à sua casa. Quantas pessoas já poderiam estar vivendo experiências sobrenaturais com Deus se estivessem investindo no ambiente espiritual? Irmão, isso não acontece do nada. Não é por acaso que Cornélio, de repente, teve a experiência de ver um anjo do Senhor e o anjo falar com ele: Cornélio, olha, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Apertou, querido. Não foi aleatoriamente. O caso de Cornélio ficou registrado na Bíblia para que nós possamos entender a importância do ambiente espiritual. Quanto você pode investir para que o ambiente da sua casa seja um ambiente tomado por Deus?
para você ter um ambiente tomado por Deus, um ambiente espiritual positivo, você precisa viver no Espírito. Aprenda a falar no Espírito. Aprenda a viver no Espírito. Aprenda a dominar as coisas da sua história, da sua vida. Seja você alguém que fala de qualquer jeito, que age de qualquer jeito, que age precipitadamente, que fala o que não deve, que ofende, que agride, depois se arrepende. Seja você alguém que vai viver cheio do Espírito Santo, que vai ser dominado pelo Espírito Santo de tal maneira que você vai pensar antes de falar, que você vai raciocinar as palavras que você vai falar. Olha, a maioria das vezes que nós deslizamos no falar. É ou não é? É. Nossa, como que a gente precisa aperfeiçoar a nossa fala. Querido, eu já vi tantas mães amaldiçoando seus filhos. Falando, não, você não vale nada, você não vai ser nada, você é um monte de merda, você serve para nada. Meu irmão, para que falar essas coisas? Se você vai abrir a sua boca, pondera, analisa, fala aquilo que edifica, fala aquilo que realmente vai produzir uma bênção na vida dos seus filhos, da sua casa. Um ambiente espiritual positivo também passa por um processo de cobertura espiritual. Interessante, tem um texto lá de Êxodo capítulo 17, versículo 8. Êxodo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Continua. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. E assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Querido, olha que lição tremenda. A importância de você ter uma cobertura espiritual aprovada por Deus. Irmão, tem muita gente que acha que qualquer liderança tá bom. Não é assim não, querido. Você precisa estar debaixo de uma liderança aprovada por Deus. Essa experiência ela ficou registrada na palavra para a gente entender isso. Quando Moisés estendia a mão, eles o quê? Venciam. Quando ele não dava conta de manter a mão estendida e ele abaixava a mão, Amaleque vencia. Quando ele levantava a mão de novo, eles voltavam a vencer. Até que
Arão e Ur pensaram, pô, o negócio é o seguinte, nós precisamos dar um jeito de manter a mão de Moisés erguida. Tem vitória que você tem quando você recebe cobertura espiritual. Quando a mão está erguida para te abençoar. Meu irmão, não ficou registrado à toa, não. Ficou registrado para você entender que você não pode pelejar sem cobertura. Você precisa de cobertura espiritual. Ah, pastor, agora está supervalorizando os livros. Meu irmão, não é isso. Não pense que, então agora, né, pastor é o super-herói. Não, querido. São princípios espirituais que a gente precisa estar atento a ele. Você quer prevalecer? Você quer vencer? Esteja debaixo de cobertura espiritual. Valorize cobertura espiritual. Valorize alguém que está acima de você para orar por você, para cobrir você, para guardar a sua história, para ministrar sobre os seus projetos, para ministrar sobre a sua casa. Não vá na peleja sozinho. Esse é um princípio espiritual para que você tenha um ambiente espiritual positivo. Amém? Fique de pé.